Fala pessoal, vamos lá, estamos aqui no quinto vídeo da nossa série Conhecer Lógica de Programação com VBA e agora o desafio começou a ficar mais difícil para mim de condensar esse conhecimento, que é um conhecimento aí bastante rebuscado, bastante interessante em pouco tempo. Então, convido você a conhecer o nosso treinamento completo, Conhecer Lógica de Programação com VBA, porque aí vai ficar muito mais claro, muito mais efetivo essa explicação aqui para você, tá? Eu vou começar agora a ter que passar aqui bem por alto o conhecimento, porque não é possível entrar muito em detalhes, tá bom? Mas nas aulas eu vou entrar em todos os detalhes, explicar bem direitinho para você no nosso treinamento completo. Então entra aí nesse link que você está vendo aí, officeresolve.com.br/cursos online e procura o nosso treinamento Conhecer Lógica de Programação com o VBA. Vamos lá. Até agora, vamos dar uma olhada na planilha de novo. Até agora nós vimos essa planilha aqui. Entendemos que esta planilha a gente consegue separar aqui em 6 partes, Data de hoje, hora atual, dia da semana, final da placa, rodízio hoje e rodízio agora. A gente está montando essa planilha, volta aqui comigo, ó. A gente está montando essa planilha em 2 versões. Na versão funções, na outra série praticar funções e nessa série aqui conhecer lógica de programação com VBA. O que eu disse para vocês nos vídeos anteriores é que a gente pode organizar melhor o nosso código se a gente colocar ali uma subprincipal que chama outras funções. Então são 6 funções, uma função para o dia de hoje, uma para a hora atual, uma para o dia da semana, uma para a final da placa, uma para rodízio agora e uma para rodízio hoje. Rodízio hoje, rodízio agora, Eu já estou tão decorado aqui que eu não estou nem lendo mais. Aí o que acontece? Esta subprincipal aqui é uma estrutura sequencial. Por quê? Porque é uma sequência de passos. São 6 passos que eu vou fazer chamando as funções que resolvem para mim esse problema. Por que eu fiz isso? Para ficar mais estruturado, para ficar um código mais bonito, mais fácil de trabalhar depois e para ficar mais profissional, Ao invés de começar a escrever tudo embolado lá no meio, tá certo? Com a estrutura sequencial, ou seja, uma sequência de passos, você consegue fazer dia de hoje, hora atual e final de placa. Lá no treinamento a gente resolve e faz tudo isso com estrutura sequencial. Agora, dia da semana, rodízio hoje, rodízio agora, você vai precisar de outros tipos de estruturas. Para essa função dia da semana, você vai precisar de uma função que aqui no livro que nós estamos usando como base, no livro Lógica de Programação da Pearson, ele chamou de estrutura de seleção. Eu vou chamar aqui de condicional, porque eu acho que faz mais sentido. E aí você pode se lembrar lá no Excel, por exemplo, da função C, que tem lá no Excel. Se você conhece a função C, você já conhece o condicional. O que a gente vai ter que fazer aqui no dia da semana? Assim como no Excel, lá no Excel existe uma função chamada dia.da.semana que te retorna um número dizendo qual é o dia da semana daquela data. No VBA, também tem e chama weekday. Então, quando você usa essa função weekday, ele vai te retornar 1 se aquela data for um domingo, 2 se aquela data for uma segunda e assim por diante até chegar no 7. Tá? Então são 7 opções, obviamente são 7 dias da semana. O que você vai ter que fazer aqui no dia da semana? Você vai ter que começar com uma variável, Então vamos imaginar o nosso código aqui, Um início do nosso código. Ele vai ser uma função, então lá no VBA você vai ter que escrever uma function, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer aqui é declarar uma variável, Então você vai declarar, deixa eu escrever direitinho, Vamos lá com calma, escrever com calma, declarar uma variável. Beleza, eu vou dar um nomezinho para essa variável aqui, Vamos colocar aqui dia, semana, tá bom? Então, isso aqui não é VBA, tá, gente? Isso aqui é só lógica de programação, só estou dizendo qual é a lógica. Para saber como fica no VBA, só lá no treinamento completo, senão não vai dar tempo de eu explicar para você, tá? Então você declara uma variável. Depois o que você faz? Você pega essa variável dia, semana
e você atribui a ela o quê? O weekday, que é a função que retorna o dia da semana, do que aqui você vai pôr o dia de hoje, que você vai pegar já do código que você tinha, ou você vai colocar aqui uma variável que você já definiu lá em cima. Você pode ter definido aqui na sub principal, vai depender, se você quiser, no treinamento você vê como a gente faz isso aqui. Então, declarei uma variável dia da semana, peguei dia da semana e atribuí o weekday. O que vai acontecer? Ele vai pegar essa data e vai te responder se é, por exemplo, hoje é uma segunda-feira. Então, ele retornaria para mim 2. Esta variável aqui, ó, dia da semana, passaria a estar carregada com o valor 2. Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer estruturas condicionais para testar e dar o retorno que eu quero do dia, dependendo desse valor, por exemplo. E aí eu vou te explicar aqui o que é o condicional. Condicional, como eu disse, é como se fosse uma função se. Você vai dizer assim, ó, se uma condição. E aí qual vai ser a condição? Eu vou fazer a primeira aqui. Eu vou dizer que dia, semana. Vou fazer de vermelhinho aqui para você conseguir enxergar o código melhor, tá bom? Se dia, semana igual a 1, que é a primeira opção, tá? A primeira opção. Então, essa daqui é o formato do condicional. Se dia da semana igual a 1, então, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retornar para a própria função. Eu vou dizer, você vai olhar nos vídeos, se você tiver dúvida aqui, você vai olhar nos vídeos anteriores. Isto aqui é uma função, tá bom? Isto aqui é uma função. E a gente já viu que para retornar esse valor, a gente retorna na própria função. Então, eu vou chamar aqui neste exemplo de função dia, semana. Aí você vai dizer que dia da semana recebe qual é a opção do dia 1, domingo. Então aqui você vai mandar ele retornar domingo. Beleza, então se dia da semana igual a 1, então domingo. E aí aqui, fim C, que é o fim desse C aqui, ó. O que você vai fazer depois? Você vai fazer um condicional desse aqui para cada uma das opções. Então, se dia da semana igual a 1, então domingo. Acabou. Aqui embaixo, você vai começar o próximo. Então, você vai escrever aqui, se. Aí você vai testar o quê? Dia, semana, igual a 2. Então, e aí, então, o quê? Então, dia da semana vai receber segunda. E assim por diante, você vai montar 7 estruturas condicionais, uma depois da outra. Ele só vai entrar em uma delas, porque a variável dia da semana tem só um valor específico, tá bom? Quando você fizer tudo isso aqui, você escrever tudo isso aqui, esta função aqui vai passar a retornar, a responder o dia da semana, e você atribui esse dia da semana na célula que você quer, que ali no caso é a célula B4, tá? B de bola 4, que é o que a gente está fazendo ali, tá bom? Se você quiser ver esse código aqui mais detalhadinho, eu sugiro a você conhecer o nosso treinamento Conhecer Lógica de Programação com VBA. É isso aí, espero você no próximo vídeo.